Ah, minha gente, se tem uma coisa que o dinheiro não compra, é a paz de espírito e a coragem na hora do aperto. E essa história que eu vou contar aconteceu bem na noite de Natal, naquele lugar que é sinônimo de riqueza e ostentação aqui no Rio de Janeiro, Búzios. A nossa protagonista, a Juliana, não era de Búzios. Ela era da zona norte do Rio, criada no aperto, mas com a cabeça no lugar e um diploma de enfermagem que ela tinha conquistado com muito suor, trabalhando de dia e estudando de noite. Ela tinha um emprego modesto, mas estável, como secretária em uma das muitas empresas do Dr. Horácio Medeiros, um figurão da construção civil, desses que tem helicóptero no quintal e não dão bom dia para quem não usa grife. A Juliana foi convidada para a ceia de Natal do Dr. Horácio por pura formalidade. Sabe aquele convite que é mandatório para todos os funcionários de alto escalão e, por tabela, para alguns dos subalternos que precisavam preencher a cota de diversidade na festa? Era isso. Horácio não a conhecia de nome, só de vista, mas a regra era clara. Ceia de Natal na mansão de Búzios, presença obrigatória, roupa de gala. E aí que mora o primeiro drama da Juliana, roupa de gala. Ela abriu o guarda-roupa na semana anterior e deu de cara com a realidade. Vestido de gala? O mais próximo que ela tinha era um vestido azul marinho, liso, de um tecido bom, mas comprado numa liquidação de loja de departamento. Era elegante, sim, mas simples. Tão simples que parecia um uniforme perto do que ela sabia que encontraria lá. Ah, Juliana, você podia ter alugado um, né? Perguntou a vizinha dela, a Dona Fátima. Dona Fátima, alugar um vestido desses custa metade do meu salário. E para quê? Para um desfile de pavão onde eu nem queria ir? Respondeu ela, fechando o zíper com determinação. O vestido estava impecável, passado, sem um amassado sequer. Ela colocou um brinco de pérola que tinha ganhado da mãe e pronto. Era o melhor que ela podia oferecer. A viagem para Búzios, na véspera de Natal, já foi um teste de estresse. Enquanto os outros convidados chegavam em carros importados e motoristas particulares, Juliana pegou um ônibus de linha até Cabo Frio e depois um táxi caro para chegar na ponta da península, onde ficava a mansão do Dr. Horácio. Quando o táxi parou no portão de ferro forjado, ela sentiu o estômago gelar. A casa não era uma casa. Era um palácio de vidro e mármore branco, debruçado sobre o mar, com luzes piscando nas palmeiras imperiais. Parecia que o Papai Noel tinha esquecido o trenó e pousado um Boeing 747 ali. A piscina infinita brilhava, refletindo a lua cheia, e o som de jazz suave vinha da varanda principal. Juliana respirou fundo. Coragem, menina. Você está aqui para trabalhar. Não, espera. Você está aqui para comer de graça e ir embora. Ninguém vai te notar. Grande engano. Assim que ela passou pela porta de entrada, guiada por um mordomo que parecia ter saído de um filme inglês, ela foi notada. E notada da pior forma possível. O salão principal estava repleto de gente bronzeada, vestindo tecidos esvoaçantes, com joias que dariam para comprar o seu apartamento inteiro. O cheiro era de perfume francês, misturado com o sal marinho. Juliana era um ponto de sobriedade no meio daquele carnaval de luxo. Seu vestido azul marinho, que parecia tão digno em sua casa, agora gritava: "Eu não pertenço aqui." As risadas e as conversas altas não pararam, mas os olhares... os olhares. Eles a percorreram da cabeça aos pés, como se ela fosse um erro de cálculo na decoração. A principal arquiteta desses olhares era Valéria Medeiros, a nora do Dr. Horácio. Valéria era o epítome da mulher de Búzios, magra, loira, com um bronzeado de fazer inveja e um diamante no dedo que devia pesar uns 10 quilates. Ela estava vestida de vermelho rubi, parecendo uma deusa grega que tinha errado o caminho e caído numa loja da Chanel. Valéria estava conversando com outras duas mulheres igualmente impecáveis, Patrícia e Denise. Elas sorriam, tomando champanhe que custava mais que o táxi da Juliana. Quando Juliana passou perto delas, tentando se dirigir à mesa de bebidas para pegar uma água, ela não ia arriscar o champanhe caro, Valéria não conseguiu segurar a língua. "Olha só, meninas", Valéria sussurrou, mas com um volume que garantia que Juliana ouviria. Ela fez um gesto discreto com a taça em direção a Juliana. Parece que alguém se confundiu e achou que era uma festa de formatura do fundamental. Patrícia deu uma risadinha aguda, cobrindo a boca com a mão. "Ai, Valéria, que maldade. Talvez seja um novo conceito, sabe? O minimalismo proletário.
Denise, mais cruel, analisou o tecido do vestido de Juliana. Ah, não é minimalismo. É só a falta de opção mesmo. Deve ser a nova estagiária, coitada, veio direto do ônibus. Juliana sentiu o rosto queimar. Não de raiva, mas de humilhação. Era um sentimento físico, como se tivessem jogado água fria nela. Ela apertou a taça de água na mão e continuou andando, fingindo que estava concentrada em achar o banheiro. A verdade é que ela não estava nem um pouco surpresa. Ela sabia que essa gente vivia numa bolha, onde o valor de uma pessoa era medido pela etiqueta da roupa. Mas ouvir isso em voz alta, na véspera do feriado mais solidário do ano, doeu. Ela encontrou refúgio num canto da varanda, observando o mar. A brisa ajudou a esfriar o rosto. Ela se lembrou da mãe, que sempre dizia: "Filha, a roupa é só a embalagem. O que importa é o que está dentro." Juliana se recompôs. Ela não ia deixar 3 mulheres mimadas estragarem a única coisa boa da noite, a comida que estava prestes a ser servida. Logo, o doutor Horácio, um senhor de uns 60 anos, barrigudo e com um sorriso forçado, bateu na taça e chamou todos para a ceia. O salão de jantar era ainda mais impressionante. Uma mesa gigantesca de madeira maciça, com talheres de prata, taças de cristal e arranjos florais que pareciam ter custado o PIB de um país pequeno. Juliana tentou sentar-se o mais longe possível do centro de poder, escolhendo uma cadeira discreta na ponta, perto da janela. Infelizmente, Valéria e sua trupe estavam sentadas diagonalmente dela, e a conversa delas continuava a orbitar o tema do julgamento social. O Dr. Horácio começou o discurso. Era o tipo de discurso chato, cheio de números de crescimento da empresa e promessas vazias de felicidade. E neste ano investimos não apenas em Búzios, mas também em nosso futuro, em nosso capital humano. Ele divagava, enquanto Valéria revirava os olhos, mais interessada no risoto de lagosta que estava sendo servido. Juliana se concentrou na comida. Ela nunca tinha visto tanta fartura junta. Peru recheado com frutas, bacalhau à moda portuguesa, caviar que ela só conhecia de filme. Ela comeu devagar, saboreando cada pedacinho, lembrando-se dos natais humildes em que a maior alegria era ter um frango assado inteiro na mesa. Durante a refeição, Valéria decidiu que precisava de mais diversão. Ela cutucou Patrícia e apontou para Juliana, que estava concentrada em cortar um pedaço de tender. "Meninas, sabem o que eu percebi? Ela está comendo como se fosse a última refeição dela." Valéria comentou, alto o suficiente para que a mesa toda ouvisse, mas com aquele tom de brincadeira maldosa. Juliana sentiu o sangue subir. Ela parou de mastigar. "Valéria, por favor", repreendeu o Dr. Horácio, que estava mais preocupado em impressionar um convidado muito importante, sentado ao seu lado, seu Roberto Albuquerque, um investidor americano de origem brasileira. "Ah, pai, é só uma brincadeira. É Natal, a gente tem que ser leve." Valéria defendeu-se dando um sorriso falso para Juliana. "Ei, você aí, o vestido azul, você está gostando da ceia? É a primeira vez que você come lagosta, querida?" O silêncio caiu sobre a ponta da mesa. Juliana largou o garfo. Ela olhou diretamente para Valéria, mantendo a calma que sua mãe lhe ensinava. "É a primeira vez que como lagosta preparada por um chefe francês, sim, senhora." "Valéria," Juliana respondeu, a voz baixa, mas firme. "Mas eu garanto que o prazer de estar aqui não é maior do que o prazer de estar na minha casa, com a minha família, onde a gente se respeita, independente do que está na mesa." A resposta foi um tiro no meio do salão. Valéria ficou vermelha, não de vergonha, mas de fúria por ter sido confrontada. Patrícia e Denise prenderam a respiração. O Dr. Horácio pigarreou, tentando desviar o assunto. Muito bem. Vamos brindar à saúde, pessoal. À saúde e aos negócios." O incidente foi rapidamente abafado pelo barulho das taças e o garçom apressado servindo mais vinho. Mas a tensão estava ali, pairando sobre o cheiro de nozes e vinho tinto. Juliana tinha marcado um ponto, mas ela sabia que Valéria não a perdoaria. Juliana se recostou na cadeira, sentindo-se exausta. Ela só queria que a noite acabasse. Enquanto a ceia avançava para a sobremesa, o clima ficou mais descontraído. O vinho correu solto. As piadas ficaram mais altas. O Dr. Horácio, visivelmente relaxado e talvez um pouco embriagado, estava rindo de uma história contada por seu Roberto, o investidor. Seu Roberto era um homem grande, corado, com um bigode branco e um terno caríssimo.
Ele gesticulava muito enquanto falava sobre seus investimentos no Brasil. Ele estava sentado bem no centro da mesa, o ponto focal de toda a atenção. Foi então que o silêncio que se seguiu não foi social, mas sim de pânico. Seu Roberto estava no meio de uma frase sobre a bolsa de valores, quando de repente ele parou. Ele levou as mãos à garganta, os olhos arregalados, e começou a tossir de forma seca e desesperada. Não era uma tosse normal, era um som gutural, abafado, o som de alguém que está se afogando em terra firme. O Dr. Horácio, que estava rindo no segundo anterior, ficou pálido. "Roberto, o que houve?" perguntou Horácio, a voz trêmula. Seu Roberto tentou falar, mas apenas um chiado saiu. Ele agarrou a borda da mesa, o rosto ficando rapidamente vermelho, quase roxo. Ele estava engasgado, gravemente. O pânico se instalou imediatamente. A reação da elite, porém, foi de pura inação. Valéria gritou, levantando-se da cadeira. "Meu Deus, o que está acontecendo? Chamem um médico. Alguém chame o segurança." Patrícia e Denise se encolheram, afastando-se da mesa como se o engasgo fosse contagioso. Os garçons congelaram, sem saber se deviam pegar um copo d'água ou ligar para a emergência. Horácio e o poderoso anfitrião estava paralisado. Ele colocou a mão no ombro de seu Roberto, mas não sabia o que fazer. Ele era um homem acostumado a dar ordens e pagar por soluções, não a agir em uma emergência física. Seu Roberto cambaleou, o corpo começando a ceder. Ele estava perdendo o ar. Em segundos ele desmaiaria. E ali, no meio da ceia mais luxuosa de Búzios, um empresário importante morreria por um pedaço de peru. Foi neste exato momento, enquanto o caos e a inércia tomavam conta da mesa, que a Juliana agiu. Esqueceu-se do vestido simples, da humilhação, da Valéria e de todo o luxo que a cercava. Naquele momento, ela não era a secretária humilde, ela era a enfermeira. Ela era a única pessoa na sala com o treinamento e a coragem para enfrentar a morte de frente. Ela se levantou da ponta da mesa com uma velocidade que pegou todos de surpresa. Em 2 passos largos, ela estava atrás de seu Roberto, que já estava quase inconsciente, os joelhos começando a dobrar. "Afastem-se, ele está engasgado!" Ela gritou, sua voz cortando o pânico. Horácio tentou segurá-la. "Quem é você? Saia daqui, menina!" "Eu sou enfermeira, eu sei o que fazer." Juliana respondeu, ignorando-o. Ela envolveu os braços em volta da cintura de seu Roberto, logo abaixo das costelas. Ela fez um punho com uma das mãos e cobriu o punho com a outra, posicionando-o na boca do estômago dele. Ela se lembrou dos cursos de primeiros socorros, da manobra de Heimlich. Tinha que ser rápido e forte. Com toda a força que ela tinha, Juliana puxou o punho para dentro e para cima em um movimento rápido e brusco. Uma vez. Nada. O corpo de seu Roberto era grande e pesado. Juliana se firmou no chão de mármore e tentou de novo. 2 vezes. Nesse meio tempo, Valéria estava gritando no celular, histérica. "Mãe, tem uma louca vestida de azul batendo nas costas do seu Roberto." Juliana fechou os olhos por um segundo, concentrando toda a sua energia. Ela sabia que a 3ª vez era a chance dela. O rosto de seu Roberto estava escuro. A vida estava fugindo dele. 3ª compressão. Forte, rápida, determinada. Plof! Com um som úmido e satisfatório, o pedaço de peru envolto em saliva voou da boca de seu Roberto e caiu na toalha de mesa de linho branco. Seu Roberto cambaleou, tossiu algumas vezes com força, e então, o som mais maravilhoso de todos. Ele respirou. Uma respiração profunda, ruidosa, cheia de ar. Ele se virou tonto, olhando para Juliana, que ainda estava com os braços erguidos, ofegante, mas firme. O silêncio na sala era absoluto, interrompido apenas pela respiração pesada de seu Roberto e o som do jazz que continuava tocando, ignorante da crise de vida e morte que acabara de ocorrer. Juliana soltou o ar que estava prendendo. Ela tinha agido por instinto, por treinamento, por decência humana. Ela deu um passo para trás, voltando a ser apenas a Juliana de vestido azul marinho. O Dr. Horácio foi o primeiro a se recuperar. Ele correu para seu Roberto, abraçando-o. "Roberto, meu Deus, você está bem? O que foi isso?" Seu Roberto ainda estava atordoado, mas vivo. Ele apontou para Juliana, que estava parada, as mãos levemente tremendo. "Foi ela", ele disse, a voz rouca. "Ela me salvou. Eu estava morrendo." O foco de toda a sala, que antes estava na crise,
Agora estava totalmente voltado para a mulher de vestido simples. Valéria, que ainda segurava o celular, baixou a mão devagar, o rosto de uma palidez chocante. Ela olhou para Juliana, depois para o pedaço de peru na toalha e depois de volta para Juliana. A inversão de papéis era brutal. Minutos antes, Juliana era o alvo de escárnio. Agora, ela era a heroína. A única pessoa que não vestia alta costura, mas que tinha o conhecimento mais valioso daquela noite. Dr. Horácio se aproximou de Juliana, a expressão mudando de pânico para uma admiração embaraçosa. Moça, você é enfermeira, disse. Eu não sabia. Eu sou secretária na Medeiros Construções, Dr. Horácio. Mas sim, sou formada em enfermagem. Ela respondeu, a voz voltando ao normal, calma e profissional. Ele pegou as mãos dela, apertando-as. Você salvou a vida do meu principal investidor. Você salvou o meu Natal. O que você quer? Peça o que quiser. Juliana olhou para o Dr. Horácio, depois para seu Roberto, que sorria agradecido. E então, ela olhou para Valéria, Patrícia e Denise, cujos rostos estavam estampados com uma mistura de choque e humilhação. A coragem dela tinha calado as risadas. O vestido simples dela agora parecia o uniforme de uma salvadora, enquanto as roupas de gala das outras pareciam apenas fantasias caras. Eu não quero nada, Dr. Horácio, Juliana disse, olhando firme para o magnata. Eu só fiz o que era preciso, o que qualquer pessoa deveria fazer. Ela deu um sorriso leve, mas não era um sorriso de vitória. Era um sorriso de quem sabe o seu valor, independente do ambiente. Seu Roberto se levantou, ainda meio trôpego, e caminhou até Juliana. Ele não falou nada, apenas a abraçou. Um abraço forte, paternal. Muito obrigado, minha filha. Você tem um coração de ouro e mãos firmes. As mulheres ricas, Valéria à frente, não conseguiam mover um músculo. Elas estavam completamente sem palavras. O luxo delas não lhes servia para nada. A arrogância delas tinha sido esmagada pela simplicidade e pela utilidade de Juliana. A ceia, claro, não continuou da mesma forma. A morte tinha entrado na sala e sido expulsa pela mulher de vestido azul marinho. Juliana, sentindo que sua missão estava completa e que ela não aguentaria mais um minuto sob os holofotes, começou a se afastar discretamente. Com licença, Dr. Horácio. Sinto muito pelo susto. Eu vou pegar um táxi agora. Feliz Natal, ela disse, com a mesma compostura de quando chegou. Mas as coisas não seriam mais simples assim. Seu ato de coragem havia invertido o jogo social de forma definitiva, e o Dr. Horácio não ia deixá-la ir embora. De jeito nenhum. Você não vai a lugar nenhum, ele disse, segurando-a pelo braço. Você é a convidada de honra, e você tem que me dar seu telefone. Eu tenho que falar com você sobre o seu futuro na minha empresa e sobre o seu Natal. Juliana sabia que a sua vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. O vestido simples tinha sido ridicularizado, mas a atitude dela tinha conquistado muito mais do que diamantes. E Valéria, sentada à mesa, via o seu mundo de privilégios desmoronar diante daquela simples mulher. A noite estava apenas começando, e o que vinha a seguir seria ainda mais chocante para a alta sociedade de Búzios. Continua. O ar na mansão Medeiros não estava mais com cheiro de peru assado e champanhe caro. Agora, cheirava a adrenalina, a constrangimento e, para a elite ali presente, a uma dose amarga de realidade. Juliana, ofegante, ainda sentia o peso do corpo de seu Roberto em seus braços. Ela tinha acabado de trazer um homem de volta da beira do abismo e a única coisa que queria era o silêncio do ônibus de volta para casa. Mas o doutor Horácio, que tinha voltado à sua cor habitual, um vermelho de homem rico que bebeu demais, não ia deixá-la escapar. Ele a segurava pelo braço com uma força surpreendente, falando alto o suficiente para que todos ouvissem, especialmente o recém-salvo seu Roberto. Não, Juliana, de jeito nenhum, você é uma heroína. Você não pode ir embora de táxi, isso é um absurdo. Horácio gesticulava, quase encenando para a plateia. Olha, seu Roberto, essa é a Juliana, uma secretária da minha empresa, que, vejam só, é enfermeira. Seu Roberto, que tinha se recuperado notavelmente rápido, afinal ele era um tubarão dos negócios acostumado a sobreviver a grandes pressões, sorriu para Juliana, um sorriso genuíno, sem a superficialidade que marcava a maioria dos presentes. Horácio,
Se não fosse por ela, eu estaria brindando com São Pedro agora, disse seu Roberto, a voz ainda um pouco áspera. Eu não sei o que você paga a ela, mas é pouco, muito pouco. O doutor Horácio viu a oportunidade de ouro. Não apenas ele tinha evitado um desastre gigantesco na sua ceia de Natal, como ele podia agora capitalizar a gratidão do seu principal investidor. Exatamente. Eu estava pensando, Juliana. Horácio começou, puxando-a para um canto mais discreto, mas ainda visível. Você tem valor, você tem iniciativa. Amanhã de manhã eu quero você no meu escritório. Não, melhor, você não vai pegar o ônibus. Eu vou mandar o meu motorista te levar para o Rio amanhã e vamos conversar sobre sua nova posição. Esqueça a secretaria. Você vai ser gerente de saúde e segurança do trabalho e um aumento de 5 vezes o seu salário atual. O que me diz? Juliana piscou, processando a informação. 5 vezes o salário. Isso significava que ela poderia pagar a faculdade da irmã, ajudar a mãe a reformar a casa e talvez, só talvez, comprar um vestido de gala sem ter que se endividar. A proposta era tentadora, um bilhete dourado para fora da sua vida de aperto. Dr. Horácio, eu agradeço imensamente a oferta, mas nada, Juliana. É o mínimo. Você é minha convidada de honra agora. Sente-se aqui, ao lado do seu Roberto. Garçom, mais champanhe para a nossa salvadora. Horácio estava eufórico, completamente alheio ao fato de que estava tratando Juliana como um troféu e não como uma pessoa. Juliana sentiu um desconforto profundo. A proposta era magnífica, mas o modo como ele a oferecia, como se fosse uma esmola apressada para limpar a consciência e impressionar o investidor, feria seu orgulho. Doutor Horácio, ela insistiu, afastando-se gentilmente. Eu só aceitei o convite para a ceia. Eu fiz o que fiz porque é o meu dever como profissional de saúde. Eu não fiz por dinheiro, nem por promoção. O rosto de Horácio se enrugou em confusão. Pessoas ricas não entendem quando o dinheiro não é o principal motivador. Ora, mas todo mundo faz as coisas por dinheiro, Juliana. Pare de ser modesta. Eu não sou modesta, Dr. Horácio. Eu sou íntegra. E eu só aceito conversar sobre qualquer mudança na minha carreira baseada nas minhas qualificações e no meu trabalho, não em um incidente de emergência. Mas de qualquer forma eu fico muito grata pela sua generosidade. A resposta de Juliana foi um balde de água fria no circo de Horácio. Ela tinha acabado de recusar, ou pelo menos adiar, uma oferta de riqueza que a maioria dos funcionários dele sonharia em ter. Essa cena, porém, não passou despercebida por Valéria. Valéria Medeiros, a nora de Horácio, estava sentada à mesa, rígida como uma estátua de sal, ao lado de Patrícia e Denise. Elas tinham visto a Juliana, a minimalista proletária, virar a estrela da noite. E agora, ela estava recusando uma fortuna com uma dignidade que elas jamais poderiam imitar. A humilhação era insuportável para Valéria. Ela precisava reagir, precisava reverter o jogo, mesmo que fosse tarde demais. Ela se levantou abruptamente, fazendo a cadeira ranger no chão de mármore. O vestido vermelho rubi parecia gritar sua raiva. Ah, mas que cena mais linda! Que altruísmo, não é, meninas? Valéria ironizou, batendo palmas de forma lenta e exagerada. O som seco ecoou no salão. Todos se viraram para ela. Horácio a fuzilou com os olhos. Valéria, cala a boca, já chega! Horácio sibilou. Não, pai, não chega, eu não aguento mais essa encenação barata. Valéria ignorou o sogro, caminhando em direção a Juliana, os saltos agulha batendo com raiva. Olha só pra você, salvadora! Você acha que nos engana com esse papo de faço o que é preciso? Fala sério. Você fez essa cena toda para conseguir o que queria. Valéria apontou o dedo para Juliana, o diamante no seu anel brilhando sob as luzes. Você veio pra cá vestida como uma camareira, justamente para chamar a atenção pela simplicidade. Você esperou o momento de fraqueza do seu Roberto para se jogar no meio e forçar essa promoção ridícula. Você é uma oportunista, Juliana, uma aproveitadora. O salão de jantar estava em polvorosa. Ninguém ousava interromper a explosão de Valéria. Patrícia e Denise, apesar de concordarem internamente, estavam apavoradas com a fúria da amiga. Juliana, porém, não demonstrou medo. Ela se manteve de pé, calma, encarando a fúria de Valéria. Ela tinha visto coisas muito piores em plantões de hospital para se intimidar com uma socialite mimada.
Senhora Valéria, eu entendo que deve ser difícil para a senhora conceber que alguém possa agir sem um interesse financeiro imediato. Juliana começou, a voz baixa, mas carregada de autoridade moral. Ah, lá vem o sermão da pobre coitada, Valéria zombou. Não, senhora Valéria, vem a verdade. O senhor seu Roberto estava morrendo. Eu agi porque eu tinha o conhecimento para salvar a vida dele. Eu não parei para calcular o meu ganho, diferente da senhora, que parou para gritar no celular e me julgar pelo meu vestido. Juliana deu um passo à frente, diminuindo a distância entre elas. A senhora me chamou de minimalista proletária. A senhora riu do meu vestido, mas eu garanto à senhora que quando a vida de um ente querido estiver em risco, de nada adiantarão seus diamantes e seus sapatos italianos. O que vai importar é a competência e a coragem. E isso, senhora Valéria, a senhora não compra em nenhuma loja de grife em Búzios. A réplica de Juliana não foi apenas uma defesa, foi um nocaute. Ela usou a própria arrogância de Valéria como arma. Valéria cambaleou para trás, atingida pela precisão fria das palavras. Ela abriu a boca para responder, mas o que saiu foi apenas um som estrangulado. Foi nesse momento que seu Roberto interveio, com a dignidade de um homem que quase viu a morte e agora valorizava a vida acima de tudo. Basta, Valéria, seu Roberto disse, a voz grave e forte. Ele não era o sogro, mas ele era o investidor que sustentava o luxo de todos ali. Sua palavra era lei. Eu vi o pânico nos olhos de vocês. Ele continuou, olhando para Valéria e depois para a mesa inteira. Eu vi o Dr. Horácio paralisado. E eu vi esta jovem, a Juliana, que vocês humilharam, agir com a rapidez e a firmeza de uma profissional. Ele colocou a mão no ombro de Juliana. Você não é uma oportunista, minha filha. Você é uma raridade. E, Horácio, se você não der a ela a posição que ela merece, eu a contrato. Eu preciso de pessoas com esse tipo de caráter na minha equipe. Pessoas que agem, não que esperam a solução cair do céu. O rosto de Valéria estava agora completamente roxo de raiva e humilhação. Seu próprio sogro e o investidor mais importante da família a tinham desmoralizado publicamente, e tudo por causa daquela mulher de vestido azul. Valéria não suportou. Ela jogou a taça de vinho na mesa, que felizmente estava vazia, e saiu correndo do salão, chorando de fúria. Patrícia e Denise, vendo o barco afundar, abaixaram a cabeça, fingindo interesse nos restos da sobremesa. O silêncio voltou, mas era um silêncio respeitoso. O jogo social tinha sido desmantelado. Juliana sentiu um alívio imenso, mas também o peso da exaustão. Ela tinha vencido a batalha, mas a guerra contra a hipocrisia estava longe de terminar. Dr. Horácio, vendo a situação completamente fora de controle, mas com o resultado final favorável, seu Roberto estava seguro e impressionado, tentou retomar o papel de anfitrião. Bom, pessoal, um brinde a Juliana e à vida. A partir daquele momento, a dinâmica da festa mudou drasticamente. Juliana, antes invisível, era agora o centro das atenções. As pessoas que a tinham ignorado ou olhado com desprezo, agora se acotovelavam para apertar sua mão. Parabéns, querida. Que coragem. Você é um exemplo para todos nós, Juliana. Eu sempre disse que o Dr. Horácio tinha um olho clínico para talentos. Juliana sorria educadamente, mas a ironia da situação a atingia com força. O valor dela não tinha mudado em nada. Ela era a mesma pessoa que tinha chegado de ônibus. O que mudou foi a percepção deles, baseada em um ato de emergência. Eles não a valorizavam por quem ela era, mas pelo que ela podia fazer por eles, ou pelo que ela representava agora, um símbolo de decência que eles podiam usar para se sentirem melhor. Seu Roberto, no entanto, parecia ser a exceção. Ele se sentou ao lado dela e pediu que o garçom trouxesse um chá de camomila para os dois. Juliana, me diga uma coisa, ele disse, com a calma de um avô. Por que você está trabalhando como secretária, se tem um diploma de enfermagem? Juliana suspirou. Era uma história longa, mas ela resumiu. A área da saúde pública é difícil, seu Roberto. Eu estava em um hospital no Rio, mas os salários atrasavam. A carga era absurda. Eu precisava de estabilidade para ajudar minha família. O emprego no administrativo do Dr. Horácio me deu isso. É estável, tem benefícios e eu consigo estudar para concursos. Seu Roberto assentiu, pensativo. Você tem prioridades claras. E isso é mais raro do que um diamante de 10 quilates. Ele fez uma pausa, olhando para o mar lá fora. Olha, não vou te forçar a aceitar nada do Horácio agora.
Mas me prometa uma coisa: não desperdice seu talento e sua coragem em um emprego que não te desafia. Você tem a capacidade de salvar vidas, Juliana. Não se contente em organizar papéis. Aquelas palavras valeram mais para Juliana do que a promessa de 5 vezes o salário. Era o reconhecimento de seu valor intrínseco. A noite se arrastou. O doutor Horácio, determinado a mostrar que Juliana era parte da família, insistiu para que ela ficasse na mansão. Você vai dormir no quarto de hóspedes principal, o de frente para o mar. Eu não aceito que você vá embora agora, Juliana. É Natal. Juliana, esgotada pela montanha-russa emocional, acabou cedendo, mas com uma condição. Ela só ficaria se pudesse ligar para a mãe e avisar que estava bem. Quando ela subiu para o quarto, que era maior que seu apartamento inteiro, ela se permitiu um momento de vulnerabilidade. Ela se sentou na cama macia, com lençóis de seda, e ligou para Dona Fátima. Mãe, tá tudo bem. Eu só vou dormir aqui hoje. Tive um imprevisto na festa. Ela omitiu os detalhes do engasgo e da briga com Valéria, mas a mãe, que a conhecia bem, percebeu algo diferente em sua voz. Filha, o que houve? Você parece cansada, mas feliz. Eu não sei se estou feliz, mãe. Eu só fiz o meu trabalho e acho que as coisas vão mudar muito rápido por aqui. Juliana se sentiu esmagada pela velocidade dos acontecimentos. Em poucas horas, ela tinha passado de piada a salvadora, de secretária a potencial executiva. No meio da noite, Juliana não conseguia dormir. O quarto luxuoso parecia frio demais, vazio demais. Ela se levantou e foi para a varanda, observando o céu estrelado de Búzios. O vestido azul marinho, o mesmo que tinha sido alvo de escárnio, estava pendurado na porta do armário. Ela sorriu. A embalagem continuava simples, mas o conteúdo tinha se provado de ouro. Enquanto isso, a mansão continuava agitada. O doutor Horácio estava em uma reunião de emergência com seu advogado e o gerente de RH, planejando a Operação Juliana, garantindo que ela fosse recompensada de forma a fidelizá-la e, principalmente, a agradar seu Roberto. Valéria, por sua vez, estava trancada no quarto ligando para o marido, o filho de Horácio, que estava viajando a negócios. Você não entende, Marcos. Aquela garota, aquela secretária ridícula, nos humilhou na frente de todo mundo. Seu pai está dando a empresa nas mãos dela. Você precisa voltar, precisa colocar aquela coitada no lugar dela. Marcos, do outro lado da linha, era mais pragmático, mas não menos arrogante. Calma, Valéria. É só a euforia do Natal. Papai só está tentando agradar o Roberto. Amanhã isso passa. Mas fique de olho nela, não a subestime. Pessoas pobres com ambição são perigosas. Valéria desligou, mas a semente da vingança já estava plantada. Ela não podia aceitar que Juliana tivesse saído vitoriosa. Ela precisava encontrar uma maneira de destruir a credibilidade da enfermeira. Juliana, alheia à conspiração que se formava nos bastidores do luxo, acordou cedo, antes do sol nascer. Ela desceu para a cozinha, onde encontrou apenas o cozinheiro e o mordomo. Ela tomou um café simples, ignorando a mesa farta de frutas exóticas e pães franceses. O mordomo, um senhor discreto, a abordou com um respeito renovado. Senhorita Juliana, o doutor Horácio pediu que a senhorita o aguardasse no escritório após o café da manhã. E o seu Roberto Albuquerque também deseja se despedir pessoalmente. Juliana assentiu. A manhã seria longa. Às 9 da manhã, Juliana estava sentada no escritório do doutor Horácio, uma sala com vista panorâmica para o oceano, onde o magnata costumava fechar negócios de milhões de reais. Horácio estava com um semblante sério, mas animado. Ele colocou um contrato na mesa. Juliana, esqueça o que eu disse sobre 5 vezes o salário. Falei com meu RH e com seu Roberto. Você não é só uma funcionária, você é uma parceira de valor inestimável. Você não será gerente de segurança. Você será a diretora de projetos sociais e saúde da Medeiros Construções, com salário de diretoria, bônus anuais e, claro, um carro da empresa. Juliana pegou o contrato. O valor do salário era astronômico. Era mais do que ela esperava ganhar em 10 anos. Doutor Horácio, eu aprecio a sua confiança, mas eu preciso ser honesta. Eu não tenho experiência como diretora. E quem tem, Juliana? Experiência, a gente aprende. Coragem e caráter, a gente nasce com eles. Além disso, seu Roberto vai ser seu mentor. Ele gostou de você. Ele quer investir em você. Nesse momento,
Seu Roberto entrou na sala, sorrindo. Exatamente, Juliana. Eu tenho uma fundação que trabalha com projetos de saúde no Nordeste. Eu quero que você lidere a expansão disso. É um trabalho que exige a sua paixão e eu garanto, você terá todo o apoio financeiro e estrutural. A proposta era irrecusável. Não era apenas dinheiro. Era a chance de usar seu diploma de enfermagem para fazer uma diferença real, em grande escala, algo que o hospital público nunca lhe permitiu. Juliana respirou fundo. Ela olhou para a vista, para o mar que parecia infinito. Ela estava prestes a aceitar a mudança mais radical de sua vida. Eu aceito, Dr. Horácio, mas eu tenho uma condição, Juliana disse, fechando o contrato e olhando-o nos olhos. Horácio e seu Roberto se entreolharam, surpresos. Qualquer coisa, Juliana, é só pedir. Eu quero que o meu trabalho seja avaliado pelo meu desempenho e pelos resultados que eu trouxer para a empresa e para a fundação. Eu não quero ser a enfermeira que salvou o seu Roberto. Eu quero ser a diretora Juliana, que mereceu a posição. Horácio sorriu aliviado. Era uma condição fácil. Feito. Você começa no dia 2 de janeiro. Aproveite o seu Natal. Seu Roberto se levantou e deu a ela um cartão de visita. Me ligue na próxima semana. Vamos começar a planejar o futuro. Juliana saiu daquela sala com um contrato de diretoria nas mãos. O vestido azul marinho, que tinha sido o motivo de seu constrangimento, agora representava a virada de sua vida. Enquanto caminhava para a porta, ela cruzou com Valéria, que estava descendo as escadas, com o rosto inchado e os olhos vermelhos, mas com a postura de quem se preparava para um novo ataque. Valéria a interceptou no hall de entrada. Aproveitando a carona no sucesso, não é, Juliana? Já conseguiu seu aumento? Valéria cuspiu as palavras. Juliana apenas sorriu, um sorriso calmo e vitorioso. Ela não precisava mais discutir. Bom dia, senhora Valéria. E sim, consegui. Um aumento e uma promoção à diretora. E agora, com licença, eu tenho planos para o futuro. Juliana passou por Valéria, deixando-a paralisada no meio do hall. A palavra diretora ressoava no mármore. Valéria sentiu o chão sumir. Ela tinha sido completamente superada. Sua raiva, no entanto, não se desfez. Ela se transformou em uma determinação fria. Ela não podia permitir que uma proletária roubasse o prestígio da sua família. Juliana pegou o táxi de volta para a rodoviária, mas desta vez o táxi foi pago pelo Dr. Horácio, com instruções de levá-la com conforto. Sentada no banco de trás, olhando para Búzios se afastando, ela sabia que a vida simples tinha acabado. Mas ela também sabia que a verdadeira batalha não era pelo salário, mas sim pela alma e pela integridade em um mundo onde tudo era comprado. Ela tinha o respeito do magnata e a gratidão do investidor, mas ela ainda precisava provar a si mesma que podia manter seu caráter intacto no topo da pirâmide. E Valéria, a inimiga agora declarada, faria de tudo para que ela falhasse. O Natal tinha terminado, mas o jogo de poder estava apenas começando. Continua. Não, minha gente. A história não termina com a Juliana subindo no táxi. Aquele era apenas o fim do primeiro ato. O que veio a seguir foi a prova de fogo, o choque cultural e a batalha de egos dentro do Império Medeiros. Juliana voltou para casa na manhã de Natal, abraçou a mãe, a irmã e comeu o que restava do frango assado, sentindo-se a pessoa mais rica do mundo, não pelo contrato no bolso, mas pela paz de estar em seu lugar. No dia 2 de janeiro, ela se apresentou na sede da Medeiros Construções, no Rio de Janeiro. Ela não usava mais o vestido azul marinho. Usava um tailleur simples, mas impecável, comprado com o dinheiro que tinha reservado para um curso de inglês. Ela era a diretora Juliana. A reação da empresa foi imediata. Os funcionários do andar de baixo, onde ela trabalhava como secretária, a trataram com reverência. Os executivos do andar de cima, onde ficava a diretoria, a trataram com ceticismo e frieza. A sala dela era enorme, com vista para a Baía de Guanabara. O carro da empresa, um SUV preto, estava à sua espera na garagem. Era tudo o que ela nunca imaginou. Mas Juliana não se distraiu com o luxo. Ela mergulhou no trabalho. O primeiro passo foi se reportar a seu Roberto. Ele a tratou não como uma subordinada, mas como uma protegida. Ele a ensinou sobre governança corporativa, finanças de fundações e, principalmente, sobre como navegar no mar de tubarões que era a alta administração. O projeto de Juliana não era fácil.
Ela tinha que estruturar a área de projetos sociais da Medeiros, focando na construção de clínicas de saúde de baixo custo nas comunidades onde a Medeiros construía grandes condomínios. Ela usou todo o seu conhecimento de enfermagem e sua visão prática para cortar a burocracia e ir direto ao ponto, levar atendimento de qualidade a quem precisava. Em 6 meses, Juliana tinha inaugurado 2 clínicas piloto na Baixada Fluminense. O sucesso foi estrondoso. A mídia local e até mesmo a nacional começaram a falar sobre o novo rosto social da Medeiros Construções. Pela primeira vez, o nome da empresa era associado a algo além de dinheiro e escândalos de licitação. Isso, é claro, não agradou a todos. Valéria Medeiros e seu marido, Marcos, o filho de Horácio, viam o poder de Juliana crescer como um câncer em seu status social. Marcos, que esperava herdar a empresa, sentia-se ameaçado. Valéria não aguentava o fato de que a mulher que ela tinha humilhado em Búzios agora era a queridinha do sogro e do principal investidor. Valéria e Marcos passaram meses vasculhando cada nota fiscal, cada relatório, esperando encontrar um erro, um deslize ético, qualquer coisa que pudesse manchar a reputação de Juliana. O clímax dessa batalha veio no meio do ano, em um grande evento de gala promovido pela Medeiros Construções para apresentar os resultados da fundação e angariar novos fundos. O evento era no Copacabana Palace, um lugar que fazia a mansão de Búzios parecer um chalé de praia. Juliana estava lá, não mais como a convidada de canto, mas como a anfitriã principal. Ela usava um vestido novo, um presente de seu Roberto, que insistiu que ela precisava de algo à altura da sua posição. Elegante e discreto, de um verde esmeralda que realçava sua pele. Ela estava confiante, mas não arrogante. Valéria e Marcos estavam lá, claro, vestindo a melhor alta costura francesa e italiana. Valéria parecia uma rainha, mas seus olhos estavam fixos em Juliana com uma determinação fria. Durante o coquetel, Valéria se aproximou de Horácio, que estava radiante com a presença de vários políticos e empresários influentes que vieram prestigiar o projeto de Juliana. Pai, Valéria começou, com uma voz doce e preocupada. Eu e Marcos estávamos revisando os relatórios. O projeto da Juliana é lindo, mas temos uma preocupação séria. Horácio, que estava de ótimo humor, franziu a testa. O que é, Valéria? Fale rápido. Estou prestes a apresentar a Juliana. É sobre o custo das clínicas, pai. As despesas com a compra de equipamentos médicos, especialmente os aparelhos de ultrassom, estão muito acima da média do mercado. Parece que houve um superfaturamento de quase 30% em uma das compras. Nós achamos que, talvez a Juliana, sem querer, tenha sido ingênua e tenha caído em algum esquema de corrupção. O choque foi imediato. Corrupção e superfaturamento eram os fantasmas que a Medeiros tentava afastar. Horácio ficou lívido. Um escândalo agora destruiria todo o bom trabalho de Juliana. Você tem provas disso, Valéria? Horácio perguntou, a voz baixa e perigosa. Sim, pai. Marcos e eu temos os orçamentos originais aqui, ela disse, entregando-lhe uma pasta fina. Ela sorriu para Marcos, que estava ao lado dela, com um ar de triunfo. A armadilha estava montada. Juliana, que estava se aproximando do palco, percebeu a tensão. Ela viu Horácio segurando a pasta, o rosto contorcido de preocupação, e Valéria com aquele sorriso venenoso. Ela sabia que era a hora do ataque. Horácio chamou Juliana para o lado, mostrando-lhe os papéis. Juliana, o que é isso? Valéria está dizendo que houve superfaturamento na compra dos ultrassons. Juliana pegou os papéis, olhou rapidamente e soltou uma risada curta e controlada. Não de nervosismo, mas de incredulidade. Doutor Horácio, a senhora Valéria e o senhor Marcos estão certos. O custo está acima da média de mercado, mas eles esqueceram de incluir um detalhe crucial no cálculo deles. Ela olhou diretamente para Valéria e Marcos, que estavam confiantes na vitória. Senhora Valéria, os orçamentos que a senhora e seu marido usaram são para aparelhos de ultrassom de uso geral, modelos simples. Os equipamentos que eu comprei, e que estão detalhados no meu relatório, são modelos portáteis de última geração, adaptados para uso em áreas de difícil acesso e que não dependem de energia elétrica constante, com baterias de longa duração. Eles custam 30% a mais, sim, mas são os únicos que funcionam nas comunidades que estamos atendendo. Juliana fez uma pausa dramática. Eu não comprei o equipamento mais barato, Dr. Horácio.
Eu comprei o equipamento mais eficaz e durável para a missão. O preço mais alto se justifica pela qualidade e pela utilidade no campo. A explicação era lógica e irrefutável e devastadora para o plano de Valéria. Juliana não apenas refutou a acusação, como também expôs a superficialidade e a falta de visão da nora do magnata. Valéria e Marcos tinham olhado apenas para o preço, sem entender a finalidade social do investimento. O Dr. Horácio soltou a respiração que estava prendendo. Ele olhou para Juliana, depois para o filho e a nora, com uma decepção palpável. Vocês dois, ele sibilou para Valéria e Marcos, estavam tão desesperados para encontrar falhas que nem se deram ao trabalho de ler o relatório técnico. Vocês compararam um Ferrari com um Fusca. Valéria tentou se defender. Mas pai, achamos que ela estava... Achou o quê, Valéria? Que ela era desonesta ou que ela era burra? Juliana é a única pessoa nesta sala que realmente entende o que é necessário para o sucesso desses projetos, porque ela viveu a realidade que tentamos mudar. Vocês, no entanto, só veem números e ameaças ao status quo. Horácio estava furioso, não apenas pelo erro, mas pela malícia. Seu Roberto, que tinha se aproximado discretamente, colocou a mão no ombro de Juliana. Juliana, você está pronta para o seu discurso? Ele perguntou, ignorando completamente Valéria e Marcos. Estou, seu Roberto. Ela respondeu com um sorriso de agradecimento. Juliana subiu ao palco. As luzes a iluminaram. O salão estava lotado de gente poderosa. Ela não estava mais tremendo. A humilhação de Búzios tinha se transformado em um escudo de aço. Ela começou a falar sobre as clínicas, sobre o impacto na vida das pessoas, sobre a dignidade que a saúde traz. Ela falava com paixão e conhecimento, a voz firme e clara. Enquanto Juliana falava, Valéria e Marcos se retiraram do salão, esmagados pela derrota pública. O plano de vingança tinha explodido em suas próprias mãos. Eles não tinham apenas falhado em derrubar Juliana, tinham reafirmado na frente de toda a elite a competência e o caráter superior dela. O Dr. Horácio, assistindo Juliana falar, sentiu um orgulho genuíno. Ele tinha escolhido certo. Ele tinha investido não em um vestido caro, mas em uma pessoa de valor inestimável. Ao final do evento, Juliana foi cercada por elogios. Seu Roberto a abraçou. Você deu um show, minha filha. Você não só salvou minha vida, como salvou a alma desta empresa. E de quebra deu uma lição em quem precisava. No dia seguinte, o Dr. Horácio tomou uma decisão drástica. Ele reestruturou a diretoria, afastando Marcos e Valéria de qualquer posição de influência direta sobre os projetos sociais e a fundação. A mensagem era clara. A integridade de Juliana não seria mais ameaçada. Juliana continuou a crescer na empresa. Ela se tornou a voz moral da Medeiros, a prova de que era possível construir um império com ética e responsabilidade social. Seu salário permitiu que ela realizasse todos os seus sonhos, a reforma da casa da mãe, a faculdade da irmã e, finalmente, a segurança financeira que ela tanto buscava. Mas o que ela mais valorizava não era o dinheiro, era o respeito. Certa vez, meses depois, Juliana estava em uma feira de negócios em São Paulo, vestindo um terninho de grife que ela mesma comprou com seu dinheiro, quando cruzou com Patrícia e Denise, as amigas de Valéria, que estavam visitando a cidade. Elas a reconheceram imediatamente. Juliana, meu Deus, é você? Nossa, como você está elegante! Patrícia exclamou, com um misto de inveja e admiração. Denise, mais direta, observou o tecido do casaco dela. Uau, que mudança, hein? Onde está aquele seu vestidinho azul marinho? Juliana sorriu, um sorriso que vinha do fundo da alma e que não tinha um pingo de maldade. Ah, o vestido azul marinho. Ele está em casa, guardado. Ela respondeu com a voz serena. Ele foi o meu uniforme de guerra. Ele me lembrou que não importa o quanto você tenha, o que define quem você é não é a embalagem, mas a coragem que você tem para agir quando ninguém mais age. Ela não precisou humilhá-las. A nova realidade já era a maior humilhação para elas. Juliana era o que elas sonhavam ser, poderosa, respeitada e, acima de tudo, dona de si. Juliana se despediu educadamente e seguiu para sua próxima reunião. Ela olhou para o céu. O luxo de Búzios tinha tentado diminuí-la, mas a humildade e a garra da Zona Norte tinham a feito voar. A lição daquela ceia de Natal ficou para sempre. No jogo da vida, a única joia que realmente importa é o caráter forjado na dificuldade. E essa, minha gente,
Juliana tinha de sobra, e com esse caráter, ela conquistou um império, provando que a verdadeira riqueza mora na alma e não nas etiquetas. E assim, a menina do vestido simples se tornou a diretora, a salvadora, a mulher que virou o jogo da elite de Búzios para sempre. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.